Olá, sejam bem-vindas a Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldcorn. E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do Brasil. Uhul! Gostei. Então continuamos com essa série, gravando fora de São Paulo até que enfim. A gente veio para Recife, para o Enuva. Estamos aproveitando que estamos aqui, conhecendo pessoas maravilhosas, vários encontros especiais e aproveitando para transformar isso em episódio e levar para vocês vozes de outros lugares. Hoje a gente está aqui com a Quenda. Eu quero até que ajuda nesse momento desse nome, porque Quenda é uma parte, né? É completo. E aí a gente conheceu ela no Enuva, com as comidinhas do Zat. Babi já conhecia do Zat, né? De outros carnavais. De outros carnavais. Eu gosto de falar que foi um encontro muito feliz, assim. Eu tava no Carnaval de Olinda 2 anos atrás e eu tinha acabado de virar vegana, né? Eu falei, bom, vou comer macaxeira com feijão verde, feijão fradinho que tem, vinagrete todos os dias, tá ótimo, maravilhoso. E quando eu vejo, tem essa pessoa maravilhosa vendendo as melhores tortas no meio do Carnaval de Olinda. E, enfim, comecei a seguir desde aí já o trabalho. Incrível, parabéns. Gente, a gente tá gravando no meio de uma casa de praia, na verdade, na casa da mãe de Quenda, então vai estar um pouquinho de barulho, a gente pede desculpa desde já, da rua, das pessoas conversando, mas a gente não quer perder esse conteúdo, então vamos lá. E a gente tá de biquíni, tá? E a gente tá de biquíni. E muito obrigada por estar aqui. Oi, gente, sou a Quenda, que massa. Acho que legal, assim, né? A gente tá pegando os frutos desses encontros aí, trocando ideia. Então, se apresenta aí, conta como é que foi essa história da Duzat, a sua história no meio disso tudo, como você chegou nesse ponto do veganismo político. Sim. Eu sou a Quenda translésbica, né? Tipo, esse outro nome vem pra trazer mesmo, assim, né? Uma perspectiva da dissidência sexual, travesti, bicho e lésbica num pacote só, assim. E, enfim, o veganismo entrou na minha vida, assim, tipo... O vegetarianismo, a primeira vez, quando eu era ainda ensino médio, assim. Tinha uma amiga feminista que virou vegetariana e tal, e ela me inspirava muito, assim. Então, eu comecei a refletir um pouco sobre isso, né? Sobre a condição dos bichos e como os bichos iam parar no prato e tudo isso. Isso eu era o quê? Segundo ano, tinha 16 anos. E aí passei, acho que menos de um mês, assim, entre um mês e um pouquinho, assim. E quando eu entrei na universidade, em 2008, eu voltei, né? Isso acabou entrando de novo na minha vida. Aí, dessa vez, a minha mãe foi parceira comigo, assim, né? A gente tentou fazer essa experiência junta. Mas também durou pouco tempo. E aí, em 2010, eu fui morar no Rio Grande do Sul, que por incrível que pareça, né? Que seja o lugar da carne e tal. 90% do rolê anarquista lá era vegetariano/vegano, assim. E tinha essa reflexão muito forte, né? Tipo, inclusive as intersecções com o feminismo, né? E aquilo, pra mim, começou a fazer muito sentido, né? Então, acabei conhecendo mesmo, assim, o veganismo dentro de uma movida política de luta por libertação e emancipação, assim, né? Não conheci como consumo, não conheci como piedade, como dó, né? Tipo, a partir de um rolê moral, conheci mesmo a partir de uma luta por emancipação e liberdade, assim, por libertação animal mesmo. Desde então, aí só vim virar vegana em 2013, com a criação da Duzat, mas enfim, antes tinha toda essa coisa, né, da gente, eu morava em comunas e tal, então a gente cuidava dos bichos, tinha alguns vegetarianos nas comunas que eu morava, tipo, exploravam muito os bichos, maltratavam eles e tal, então, tipo, isso pra mim era super incoerente, né, e isso, inclusive, virou motivo de conflito na casa, né, de acabar saindo na casa, estourando esses conflitos, esfregar os maus tratos na cara dos punks anarquistas verdadeiros, assim. E é isso, assim, enfim, também toda essa coisa, né, tipo, tanto com relação com os bichos, quanto com a coisa de poder se alimentar de forma diferente, assim, né. E o rolê com a Duzat, eu que tô conhecendo agora, conheci na feira. Você faz feiras, encomenda, como é? E é você? Duzat é você? É uma galera? Então, a Duzat começou comigo, né? Tipo, eu criei a Duzat e tal. Começou na pegada de ser um coletivo. E aí, aqui em Recife, a gente tinha muita dificuldade tanto de criar coletivo, quanto de continuar com eles, né? Continuar agindo e atuando em coletivo, assim. Eu, pelo menos, sei lá, eu morei 3 anos só no Sul. E desses
todos esses outros anos que eu tava por aqui, sempre foi muito difícil fazer coisas em conjunto, assim. E aí eu pensei, né? Eu disse, bem, eu vou criar, independente, não vou ficar procurando pessoas pra formar um coletivo, eu vou criar e quem chegar, chegou. Assim. Vai se agregando e vai acompanhando o processo, né? A partir disso, começou a colar um monte de gente, assim, pessoas que hoje não estão na coletiva, mas ainda a gente tem contato. Pessoas que a gente não tem contato mais, mas também criaram seus próprios projetos, né? Isso é bem interessante porque, assim, enquanto coletiva, eu vejo que isso foi um motor fundamental, assim, para as pessoas não só irem buscar sua autonomia, né? Mas para entender a coisa da alimentação como um sistema político mesmo, assim. E aí, tipo, a gente tem, acho que talvez a filha mais pródiga da gente é a Empória das Rosas, que é com a Miriam, que ela atuava dentro da Duzat. E a experiência que ela teve na Duzat, ela transportou para uma organização de cooperativa familiar, né? Então, a família dela hoje está envolvida nesse processo, é uma principal fonte de renda. Eles vêm de uma situação de precariedade socioeconômica, assim, bem forte. E pra gente, assim, pra mim, né, especialmente, é bem massa, né? Perceber o quanto esse fazer conseguiu ser propagado e conseguiu, sei lá, entrar na vida das pessoas, assim, de uma forma bacana, né? Tipo, trazendo autonomia, emancipação, tudo isso. E aí, hoje eu tô praticamente sozinha, assim, porém tem outra figura que ajuda, que tá junto, né? Companheira da selva Ervanária. E aí a gente meio que se divide, né? Tipo, eu também atuo um pouco na selva, a partir de criações de alguns cosméticos, ela também me ajuda bastante na Duzat e tal. Mas a gente já chegou num nível, assim, de 5 pessoas, assim, né? E fazendo eventos também, que agregava, a gente já pegou uma cozinha de uma rave com 12 pessoas, né? Então, tipo, todas sexo dissidente, que a gente faz esse recorte, né? Esse local de questionamento à cisgeneridade, à heterossexualidade, interseccionando com o veganismo, não a partir de uma mera identidade, assim, mas entendendo isso como um regime político, né? Que opera nos nossos corpos de controle e que também delega violências a partir de um rolê de animalização, assim, né? Como as pessoas não hétero e não cis acabam sendo animalizadas e sofrendo violências por não serem vistas como humanas também. Tá, várias coisas novas, vários conceitos novos, eu já tinha escutado alguns deles, mas explica pra galera o que é sexo dissidente, que talvez eu acho que muita gente não vai saber o que é. Sexo dissidente vem do termo dissidência sexual. A dissidência sexual entende a categoria sexo como algo, um sistema político, assim, estruturador, né? E aí, a partir dessa categoria, né, da racionalidade das reflexões em cima dessa categoria, a gente tem todo um sistema de controle dos corpos e de controle da sexualidade e do gênero também, né? É isso muito presente a partir de um discurso médico, né? O advindo do antropocentrismo e também sobre a herança das narrativas da Igreja Católica. Então, a gente pensar a dissidência sexual é, sobretudo, pensar a dissidência dessa categoria sexo, né? Tipo, pensar enquanto dissidentes desse sistema político que foi estruturado a partir da categoria sexo. E aí a gente tem, ao invés de pensar, né, tipo, a questão LGBT pelo marco da identidade, assim, né, porque a gente coloca isso simplesmente como um desejo, né, algo individual e subjetivo, não. A gente entende que existe todo um sistema estruturado construindo isso, assim, e que pune os corpos que fogem a essa norma, pune, persegue, né, tipo, extermina os corpos que fogem a essa norma e que, enfim, que também questiona as práticas postas por esse sistema e tal. Então, a gente pensar a dissidência sexual é estar pensando e estar agindo, né, estar vivendo e considerando uma vivência longe desse sistema político categórico que o sexo foi colocado. Eles sempre falam isso, se a gente não pensa no veganismo pensando nessa interseccionalidade, a gente vai abrir muitos espaços para um ativismo racista, para um ativismo machista. Então, eu acredito que nesse sentido também já tenha rolado vários desses embates nesses espaços. Como é que foi isso para você? Mesmo que você já entrou para um lado mais político, mas imagino que ainda assim devam ter existido algumas situações. Sim, não, com certeza, né? Tipo, sobretudo depois com a existência da Duzat, assim, que a gente começa a ocupar alguns espaços que antes não tinha ocupado, assim, dentro do rolê político, né? E aí perceber que o veganismo, por exemplo, politicamente falando, ele tá muito misturado, né? Então, sei lá, a galera fala em veganismo dentro dos shoppings, né? Tipo, sem estar refletindo isso de uma forma mais complexa mesmo, assim, né? E interligado com as outras coisas. Em relação a heterossexismo e transfobia dentro, assim, o erro do pronome é uma coisa super presente, assim, né? Eu sou uma pessoa trans, mas estou dialogando um pouco não como uma identidade puramente feminina, assim, mais ligada para o rolê da monstruosidade, né? Tipo, eu não tô me afirmando dentro da categoria feminina a partir de uma binariedade, mas sim a partir de uma noção de monstruosidade mesmo, assim, né? E aí o erro do pronome, assim, é uma coisa básica, né?
É uma coisa que tem muito nesse rolê, assim, as pessoas não pensam que seres femininos podem ser de outra forma, né? Tem que ser o dócil, frágil ou mãe, tipo, e eu não sou nenhuma das três coisas. Nem dócil, nem frágil, nem tenho pretensões também de reprodução. Isso é um ponto, né, que a gente intersecciona com o veganismo, pensando como a heterossexualidade foi usada de tecnologia para superpopulacionar o planeta, né? E aí a gente coloca, né, a cis heteronorma extermina bichas, viola viados, maltrata sapas, tentando dar essa conexão, assim. O que mais me enche o saco, assim, tipo, é perceber que se quer propagar o veganismo a partir de um rolê heterossexista, assim, né? Tanto de exploração de corpo das mulheres, como tem uma frase que recentemente eu descobri que ela tava mais ligada a um contexto lésbico, assim, mas que aqui no Brasil não faz muito sentido, que é coma bucetas, não animais. Sim, tem muitas camisetas. Eat pussy. Isso. E depois eu vim saber que no inglês, eat pussy está muito mais ligados a um tipo chupe buceta do que um coma buceta em si. Sim. E aí pra mim fez um pouco mais sentido, mas aqui no Brasil não é assim, né? A gente também não tem que ficar nesse rolê colonialista de ficar importando as coisas sem pensar nos contextos e tal, né? E aí a gente criou até um adesivo, assim, de um artista, né? Kona, que é lá de Recife. É uma gata que, apesar dela não ser vegana também, ela né, dialoga bem com as causas, assim, que a gente tá envolvida. E aí que é uma banana cortada na ponta, assim, e a ponta é uma glande, né? E aí é como se fosse uma banana pênis decepada. E aí a gente colocou como a banana não animais. Então, porque Demais. tem um pouco a ver com a nossa pegada, assim. Legal. A Carol, a gente fala isso tem um episódio, acho que foi bem no começo mesmo, já ainda do livro, dos animais e das mulheres, que pega exatamente essa parte de violência, da animalização da mulher, né? É interessante ver ao longo do livro que ela vai contando a história das feministas veganas ou vegetarianas, né? Que eram colocadas ali no movimento feminista, começo do movimento feminista, da primeira onda que veio, que obviamente eram mulheres brancas, mas muitas delas eram lésbicas e não falavam disso. Pelos textos você vai lendo e vai interpretando e vai falando, caramba, essas mulheres estavam muito fora do padrão, muito fora da sociedade, né? E desde então elas estão escrevendo e ninguém prestou atenção nas entrelinhas ali que tava realmente contando a história delas. Então é muito interessante você trazer essa perspectiva que pra hoje ainda choca, pra hoje ainda é uma diferença, assim. Ah, que legal, quero catar, não conhecia. Tipo, a gente trabalha com zines também, né? A gente propaga contra-informação a partir de zines. E aí agora a gente tem um rolê do veganismo negro, assim, e desmantelando o veganismo branco também, né? Que ele começou como um texto específico de uma gata, a Jess, e aí a gente tá juntando outros textos pra fazer um zine mais completo, assim. E aí seria até interessante ter acesso a essas informações pra... Eu vou ver de Dá uma novo o nome propaganda. das mulheres que a gente listou, assim, porque tem algumas. Óbvio, tem umas bem mais recentes, até da época da Carol mesmo, assim, anos 70, 75 ali, que elas já eram do rolê. Foi aí que ela conheceu, começou a fazer a interligação também. Outro ponto que dá pra gente tirar dessa conversa é a gente falar muito em veganismo popular e acessível, mas como a gente traz sempre de volta pro consumo, né? Sempre muito ligada à comida. Não, mas o que pratão você de come? arroz... Nananana. E acho legal você trazer essa fala da coisa mais estrutural mesmo. Muito mais do que só o que a gente vai escolher no momento da alimentação que a gente vai colocar no nosso prato. Então, a Desarte tem esse trabalho com a alimentação direta nas feiras e tal, mas tem um trabalho muito mais que dialoga com essas causas todas, enfim. Sim, eu acho isso muito importante, assim, né? Tipo, a gente tem esse rolê da comida, né? Como coisa básica, assim. A gente também no começo tentou trabalhar com cosméticos, com outras coisas, tipo, Miriam, quando ela entrou na coletiva, entrou bem mais nessa pegada. Então a gente vendia sabonete, repelente natural, né? Tipo, um pouco ligado a essa coisa de outras coisas, né? Pra você consumir e tal. Mas a gente acabou adotando essa coisa da proteção animal também, que é uma coisa que a gente não pode divulgar muito, a gente não pode estar propagando e, sei lá, compartilhando essa experiência de uma forma mais contundente, assim, né? Tipo, até sensibilizadora para as pessoas pegarem isso, assim, como um mote seu e tal. Porque se a gente divulga muito isso, né? A gente acaba sendo cristalizada como pessoas que fazem isso e, consequentemente, a gente vai ter um nível de abandono, assim, para se responsabilizar muito forte, tá? Então, assim, em Dois Irmãos a gente faz um pouco desse trabalho, né? Claro que com as pernas que a gente tem, mas a gente faz castração, pensa em resgate, pensa em gente para adotar e tal. Isso sistematizado com várias tiazinhas, né? Protetoras e várias
várias pessoas também que têm esse cuidado, né? Muitas vezes essas pessoas não são veganas, mas começam a considerar, né? Veganas assim na alimentação, né? Não são vegetarianas, mas começam a considerar o vegetarianismo como um ponto importante, assim, né? Na coerência do que se faz, né? Da proteção e do cuidado que se faz, assim. E aí, enfim, falando isso pra pensar um pouco como a gente entende o rolê do veganismo, assim. Dá em alguns motes, né? Que é o combate à exploração animal, a proteção animal e o boicote. Pensar isso enquanto uma tríade, assim. Não simplesmente enquanto só boicote, não consumo nada de origem animal, não visto nada de origem animal. Tipo, isso não é suficiente se você ainda não se sensibiliza com a exploração animal que tá ao teu redor, assim. Então, é perceber como são tratados os bichos ao teu redor, né? Perceber o sistema de violência que tá estruturado, assim, na questão do abandono, enfim, na questão dos trabalhos, né? Tem gente que mora, por exemplo, em lugares do lado que cães são alugados pra fazer a segurança do espaço, assim, né? E ninguém se preocupa, a priori todo mundo acha que esses cães são bem tratados, mas ninguém se preocupa em saber ao fundo como é que tá dando essa relação, assim. Esse veganismo popular e acessível, assim, tipo, pra mim se faz uma coisa básica, né? Que é fazer um resgate de memória de uma ancestralidade negra e indígena, assim, que pensa os bichos e os próprios seres humanos a partir de uma outra cosmologia, né? A gente tem uma coisa muito forte, assim, com essa ideia de humano, que é uma ideia branca, que é uma ideia antropocêntrica, né? E eurocêntrica, sobretudo. A galera que habitava aqui em Pindorama não pensava a gente da forma que a gente pensa hoje, né? Não se entendia humano como a gente se entende hoje, assim. A mesma coisa de comunidades mais aldeadas na África, como das próprias outras civilizações, né? A gente tem, por exemplo, na mitologia iorubá, que constitui o candomblé e outras religiões de matriz africana, a importância dos bichos, assim, como elemento sagrado e espiritual muito forte. Os bichos, eles se relacionam com os elementos da natureza que se relaciona com os humanos, assim, de uma maneira de muito respeito e de muita importância, né? E que a gente tá completamente desconectada disso, assim. E, inclusive, quando falam das religiões de matriz africana, assim, né? A galera sempre coloca isso... Essa galera do veganismo hegemônico, mainstream, assim, né? Justiceiros de Deus, assim, né? Que coloca essa galera no campo, sabe? Tipo, não é chocante simplesmente porque eles fazem sacrifício, sabe? Porque a lógica de estruturar esse tipo de relação com os bichos é chocante pra eles, sabe? Tipo, é uma questão que passa pelo rolê da limpeza, da higienização, sabe? Então, assim, se uma tia criminalizar o povo de terreiro é a mesma coisa de criminalizar as tias na roça porque elas matam galinha, sabe? Só que elas, tudo bem, a galera entende, entre aspas, porque se faz isso, né? Mas, tipo, tomar banho de sangue, sabe? Fazer ritual, tipo, isso entra num campo de hediondo, sabe? Que não tem nada a ver com os bichos. Tem nada a ver com a relação que os bichos estão tendo ali naquele espaço. Tem a ver com a moral das pessoas sendo chocada, porque ficam simplesmente abismadas com usos ritualísticos outros, assim. Sei lá, né? Pra gente pensar um veganismo popular mais acessível, assim, a gente tem que pensar todas essas hegemonias que tem dentro do veganismo, desde o racismo ao elitismo, né? A coisa do heterossexismo, principalmente, assim. E, enfim, né? Tá se conectando com outras práticas, né? Tipo, fazendo outros resgates pra essa galera que tá, tipo, também animalizada no campo dos humanos, entender que é possível a gente fazer uma outra consideração ética, assim, né? E se importar com isso, né? Tipo, isso entrar num nível de sensibilidade ao ponto das pessoas considerarem suas práticas, seu cotidiano, seu dia a dia, assim. Ontem você falou uma expressão que eu nunca tinha ouvido, assim, que é anti-humanismo. E eu fiquei pensando muito, que a gente fala muito dessa coisa do, não adianta ser, só não ser racista, você tem que ser antirracista. E eu, desde a sua fala no Enuva, eu já tô pensando nisso, tipo, que a gente tem que adicionar isso, né? A gente não adianta só você não ser especista, você tem que ser anti-especista, e como a gente faz isso, e o anti-humanismo vem junto, assim, né? Sim. E eu falei, gente, que doido, eu nunca tinha parado pra pensar nessa perspectiva de, tipo, exatamente tirar o humano do centro do que ele é e trazer isso pra questão da compreensão animal, que deveria ser o natural, né? Essa comunhão com a natureza, comunhão com os animais, que a gente perdeu totalmente há muito tempo atrás. Trazer esse resgate através do resgate da ancestralidade, né, indígena que a gente tem, da África também, como você traz muito dentro do seu veganismo, feminismo negro, né? Pode falar um pouco mais sobre isso, sobre esse termo específico. Então, eu atuo em outras coletivas também, né, que é a Monstruosas e a Distrodística. A Dusat, Monstruosas e Distrodística, elas atuam paralelamente, assim, em vários momentos, né, vários pontos. O símbolo da Dusat é uma sapa com chifres de veada, né, tipo travesti com a faca na mão, assim, e atrás de um tomate.
Então a gente pensa um pouco essa coisa da monstrinha, da monstruosidade não humana, e trazendo isso, assim, né, pra um rolê muito de questionamento à humanidade, às tecnologias que a humanidade desenvolve para controlar o mundo, assim. Mas aí, paralelamente a isso, tem a Monstruosas, que é onde eu atuo, que é tipo um selo, uma plataforma de agitação política sexo-dissidente, em que o lema dela é dissidência sexual, políticas nômades e anti-humanismo. Que isso também super se intersecciona com o rolê do antiespecismo. A gente for pensar, tipo, a fundo, assim. E aí, o marco do anti-humanismo, ele nasce por essa necessidade de a gente estar trazendo as problematizações do especismo, não simplesmente como uma coisa separada, como uma coisa de alimentação e etc, mas trazer isso enquanto um rolê estrutural. E pensar que o humano também, a ideia de humano que a gente tem hoje, ela também é muito recente, né, na história da humanidade. Ela não é algo muito, sei lá, por mais que o especismo já houvesse desde a domesticação dos bichos, né? Ou seja, 10 mil anos atrás, assim. Essa ideia que a gente tem de seres superiores, né? Tipo, dotados de racionalidade, ao contrário de outros seres e tal, isso é super recente, né? É mais datado do antropocentrismo pra cá, assim. Pensando nisso, Paul B. Preciato tem um texto muito bom que diz feminismo não é humanismo. Que é um texto que eu acho muito interseccional, assim, que ele dialoga com várias lutas. E pensa o quanto os bichos, as mulheres, as populações indígenas, né, tipo negras ou não negras, assim, elas foram usadas como máquinas antes da Revolução Industrial. Enfim, são as primeiras máquinas que estruturaram esse mundo que hoje a gente vive, assim, né? Esses seres enquanto máquinas, os próprios bichos enquanto máquinas, assim. E aí isso me deu um feeling muito sagaz, assim, de pensar que a humanidade, a categoria de humano, ela é branca, ela é seminal, ela é fértil, ela é heterossexual, ela é europeia, porque, tipo, povos indígenas aqui em Pindorama, né, que é como os guaranis costumavam chamar essa terra, foram animalizados, né, foram considerados no campo de selvagem, não civilizados, né. A mesma forma pessoas negras, né, tipo, a história das mulheres, né, enquanto categoria, também dentro da humanidade, também foram animalizadas, a dissidência sexual é animalizada, e os próprios animais estão dentro desse conceito de animalização sendo inferiorizados, assim, né? Animal tem que ser nosso objeto. E aí, a partir disso, né? A partir de entender isso enquanto também uma categoria política estrutural, assim, não. Tipo, a ideia de humanidade não é ser querida, ser solidária, ter compaixão, que as pessoas usam muito isso. Ah, você não é tão humano. Ah, mas... Não, pelo contrário, né? Tipo, a humanidade, ela é exterminadora. O processo civilizatório é de devastação, de extermínio, de tudo isso, assim. Isso é que é ser humano, né? E a gente não quer deixar isso num campo bonitinho porque a gente é humana, sabe? Tipo, seria uma forma de reconhecer esse privilégio, né? Reconhecer o privilégio que a gente é colocada nessa superioridade, que pra mim, enquanto negra, foi uma coisa muito importante que a gente, né, por dentro do debate negro, não, a gente não tem privilégio, mas como humana eu tenho privilégio. Por mais que aqui eu tenha um privilégio que eu tenho ao mesmo tempo tá negociando ele e sofro várias violências, né, mas tipo, em relação a outros seres, eu sou super privilegiada, né, então tipo, não vamos deixar isso num lugar de conforto. Vamos provocar isso e vamos excitar e agitar a destruição disso, né, desse conceito de humanidade. E aí nada melhor do que cunhar esse termo, né? Anti-humanista, que é um termo também que choca as pessoas, né? Você falar em anti-humanismo, assim, as pessoas... Gente, mas como assim? E aí que é completamente diferente com essa pegada de Human's Fist, que tem primeiro, assim, do veganismo, né? Que, tipo, essa galera é acho que não é nem anti-humanista, né? Tipo, essa galera é anti-preto mesmo, né? Anti-pobre e tal. Tipo, não é nesse sentido de, tipo, não considerar as pessoas humanas, querer que elas sejam presas, querer que elas sejam mortas e etc, assim. É algo também mais filosófico, mas que dialoga, né? Com a materialidade real, assim, né? A superioridade que a gente entende que exerce no mundo. Assim. Essa foi Não, ficou super claro. Essa foi uma concepção. Quando eu virei vegana, eu comecei a pensar muito nisso. Que, né, você sempre vai falar, não como animais, isso aqui, blá, blá. Aí sempre vem alguém com, mas o abate foi humanitário. Eu falei, realmente, foi humanitário. Matou. Matou. Esse é o conceito de humanitário pra mim. Eu só percebi isso na hora que eu virei vegana, sabe? Eu falei, gente, o ser humano é isso. O ser humano não é compassivo, não é empático, né? A gente é destruição. A gente tá destruindo o planeta. Então é humanitário mesmo, tá fazendo merda. E
pensando nesse projeto, né? Tipo, depois do antropocentrismo, assim, a aceleração que a gente teve, né? De destruição e de extermínio, assim, nunca antes foi vista, né? Então a gente pensa, por exemplo, que desde a domesticação dos bichos, colonização da terra e das mulheres, assim, a gente tem cerca de 10 mil anos, assim, né? Pra trás. E nesses últimos 500, né? A gente conseguiu destruir tudo, né? Conseguiu destruir espécies, conseguiu destruir habitats de bichos, né? E, enfim, o planeta como um todo, assim, né? Tipo, numa velocidade supersônica, porque nós somos o centro do universo. Isso aqui é nosso e tá aqui pra gente. Sim, pra servir a gente, né? E aí, 2 livros. Tô lendo Sapiens agora, que ainda é uma visão muito eurocêntrica, eu acho, mas que traz essa coisa de, tipo, o ser humano não é essa coisa tão especial assim. Rolam teorias de que os Sapiens foram que acabaram com os Neandertais, ou seja, era, tipo, outro tipo de espécie, e eles falaram, não, bora acabar com essa galera, não de uma forma, assim, totalmente genocida, mas tem as teorias genocidas. Então a gente, desde o começo, ó, tá aí destruindo tudo, destruindo espécies muito, muito mais próximas da gente do que os outros animais, né? E é muito doido para pensar nisso, se olhar pra trás. Inclusive, o autor de Sapiens virou vegano durante o processo de escrever o livro, porque ele começou a perceber todo esse erro, assim, né? E o outro é o que eu não li, mas eu vi na casa da Mari, lá em Natal, que foi Os Animais são Classe Trabalhadora. Os Animais como Classe Trabalhadora, que eu quero muito ler, que eu acho que traz essa perspectiva que você trouxe de, tipo, não, eles sempre foram explorados pelos humanos, né? Sim. É babado, assim, tipo, eu tava vendo esses dias, né, que os dinossauros, por exemplo, habitavam a Terra, né? Os répteis naquela época eram superiores, né, entre aspas, assim. E aí, dentro da Distrodística, que é outra coletiva, a gente costuma dizer que a humanidade é um erro da natureza, assim. E aí é muito engraçado porque, tipo, pros répteis, né, pros dinossauros saírem dessa hegemonia, assim, precisou-se um asteroide vir, né, e, enfim, explodir e colocar todo mundo em xeque, assim. Que provavelmente a gente não teria emergido, a gente não teria tido condições naturais, assim, pra conseguir desenvolver e se evoluir, né, se os dinossauros estivessem vivos ainda, né? Tipo, a partir de um evento ou outro, assim, né, completamente aleatório, que é um asteroide estourar na Terra, assim, permitiu esse erro da natureza que somos nós, né? Mas se a gente tá aqui ainda e a gente faz o nosso ativismo próximo, a gente acredita num outro modelo, né? Numa outra forma de pensar ética, numa outra forma de construir. Então, aquela mensagem otimista. É possível a gente reconstruir essa história dessa maneira mais de cooperação, ao invés dessa visão de dominação e exploração? Pra mim, eu acho que é uma guerra, né? Eu acho que é uma guerra muito forte, assim, tipo, uma guerra da civilização, pra mim, declara guerra mesmo a tudo que não tá dentro dessa elite humana, né? E civilização seja ela qual for. A gente também tem experiências aqui na América, assim, né? Tipo, de povos que domesticaram os bichos, colonizaram a terra e domesticaram as mulheres, assim, né? Tipo, se apropriaram do rolê das mulheres e construíram civilizações nessas bases, assim. Escravizaram, né? Criaram a elite e tudo isso, assim. Então, assim, eu acho que a civilização, ela declara guerra a tudo que não é ela, né? Tudo que é diferente dela, assim. Dentro desse cenário de guerra, eu acho difícil a gente conseguir algum tipo de avanço, né? Se a gente não entende isso numa pegada de combate sistemático e incisivo, sabe? Então, sei lá, eu acho que se a gente quer pensar numa possibilidade mais solidária, que também faz parte, né, do nosso entendimento e da nossa ancestralidade, assim, a gente é bem contraditório, né? Mas infelizmente a gente vai ter que pegar em armas, assim. E pra defender e pra garantir a autodefesa dentro de uma pegada que seja possível existir assim, né? Porque, tipo, o que tá colocado como um mote hoje é que não é possível ser assim. Você tem que eliminar a diferença, a dissidência tem que ser assimilada ou exterminada. E assim, se a gente quer fazer outra forma, a gente vai ter que enfrentar essa galera, né? Como é que a gente enfrenta essa galera, já que eles têm armas, eles têm o controle das narrativas, eles têm o poder de captura das subjetividades, ele tem tudo isso. E aí é pensando mais sobre uma lógica de combate indígena mesmo, assim, né? Tipo, ou a gente se insurge, né? Constrói a nossa realidade de uma forma que ela consiga coexistir politicamente dentro disso que está estabelecido, porque eu acho que destruir isso vai ser muito difícil, né? Pelo menos não é a minha luta revolucionária de tomar a hegemonia, de tomar o poder e fazer as coisas diferentes. Eu acho que isso não dá certo, né? Não é esse o caminho, mas eu acho que é possível emergir e coexistir experiências que coloquem em xeque e mostrem para as pessoas que é possível ser diferente. Então, eu acho que pra gente fazer isso, a gente vai ter que ser um pouco mais revoltosa e rebelde, assim. Um minuto de silêncio. Pra pensar, absorver.
essa coisa da ancestralidade, assim, né, ela vem pra mim, sei lá, de uma forma também bem peculiar, né? Além do encontro que eu tenho comigo mesmo, assim, né, tipo, com a história da minha família e tal. Tô dentro desse processo da miscigenação, eu entendo ela como um projeto político de apagamento da negritude, assim. E, tipo, a minha mãe, ela é branca e meu pai é negro, assim, né? E não por acaso, assim, né? A minha família negra, ela é dotada de muitas tretas, ela não é unida, né? Ela tem uma realidade muito difícil, assim, coisa que a minha família branca não tem, assim. Minha família branca, por mais que eu não tenha ligação com ela por conta da sexo-dissidência, assim, tipo, eles me acham muito barra pesada e muito monstruosa, né? Pra a experiência humana civil delas e tal. Eu nunca sou chamada nas festinhas e tal. Mas eu até gosto, assim, né? Pra mim é até melhor do que ficar tendo que me submeter, né? A essa visão deles e tal. Mas, tipo, ainda assim, essa família ainda é mais unida, né? Se ajuda, tem essa solidariedade. Por mais que a pobreza também tenha marcado as duas famílias, assim, essa família da minha mãe, ela consegue ter uma base estrutural mais forte, assim, né? Coisa que a do meu pai não tem. E aí, minha avó, ela vendia acarajé como forma de autossustento, né? Já fez muitas coisas, né? Tipo, coisas, inclusive, que tá nesse campo do hediondo e tal, mas pela precariedade, como prostituição e etc. E ela vendia acarajé, vendia manoê, tapioca e beiju, que são comidas que hoje em dia você não tem mais, né? E ela era uma mulher negra, ela criou 4 filhos sozinha. Então, assim, a comida, pra ela, veio como construção de autonomia e, sobretudo, como um empoderamento, assim. Apesar de eu sempre ter acesso a isso, saber disso desde pequena e tal, isso nunca tinha caído a ficha, assim, de uma forma muito esclarecedora, né? Sempre ficou como uma coisa que eu tinha lá longe, né? Tipo, uma ideia, uma referência que eu tinha lá longe, mas nunca fazia muito sentido na minha vida e tal. E a minha tia, hoje em dia, ela também é sulanqueira, né? Tipo, ela compra coisas no interior e revende, assim. E aí eu comecei a perceber, do jeito que eu sou, né? Tipo, estando cruzada com a negritude, estando cruzada com a sexo-dissidência, assim, né? Tipo, a coisa do emprego é muito difícil, né? De você, sei lá, se entender enquanto classe trabalhadora, né? Pra quem tá no campo da sexo-dissidência, é algo meio complicado, né? Porque a categoria de trabalho, né? A categoria trabalhador também foi pensada dentro de um mote heterossexual. E aí, assim, quando eu criei a Duzate e pensei todas essas coisas de resgate e tudo isso, assim, eu comecei a ter uma curiosidade por adentrar mais a história da minha família, assim. A minha família preta, que, tipo, meu pai não gosta de falar sobre isso, minha tia não gosta de falar sobre isso. É uma coisa que é negada mesmo, que é apagada total, assim, né? Tipo, a branquitude foi super exitosa nesse apagamento. Mas eu achava que não era justo, que eu tinha que estar buscando isso, assim. E aí, nessa busca, né, tipo, tanto da história da minha família como de técnicas e conhecimentos alimentares ancestrais, assim, eu consigo perceber uma ligação muito estreita, né? E as coisas pra mim começam a fazer muito mais sentido, tanto no sentido do trabalho que eu executo enquanto ambulante, né? Vendedora de comida ambulante na rua, quanto desses saberes e dessa cultura alimentar, assim, de coisa que tá muito presente, né? Então, coisa do feijão macaça, né? Tipo, muito forte, a coisa do dendê presente, plantas alimentícias não convencionais, por exemplo, né? Bredo, chá de banho de folha de colônia, né? Minha avó, ela era católica, entre aspas, assim, né? Mas aquela católica que tomava banho, dava banho de ervas, que enchia a casa toda de flor. Aquela católica macumbeira, né? Que se diz católica porque tem que dizer porque rolou essa violência brutal, assim. Mas, assim, muito apegada com o poder das ervas e das plantas, assim. E tudo isso veio reflorescendo pra mim, assim. E esse reflorescimento começou a me dotar de um poder de conexão, assim, muito forte. Isso, inclusive, melhorou a relação que eu tinha com a família do meu pai, assim. De enxergar, né, tipo, as tretas, os conflitos marcados por uma norma racial, assim, né? Marcada pelo racismo mesmo, né? Tipo, e começar a perceber inspiração, ter como motivo de orgulho mesmo, assim. É um rolê bem emocionante e tal. Mas que, a partir disso, eu comecei a pesquisar e entrar em contato, assim, com essas técnicas, né? Tipo, mais ancestrais e tal. E não só me reconheci, né? Mas, tipo, via muito, assim, né? Fazeres da minha avó, né? Tipo, a forma de cozinhar. Então, assim, quando eu vejo uma foto, assim, né? De pessoas africanos cozinhando, assim, de forma artesanal e tal, eu automaticamente lembro de um fogãozinho de lata de tinta que minha avó tinha, sabe? Enfim, as coisas ficam muito presentes, assim, né? E aí, eu acho que eu misturei, não acabei não falando direito as coisas, mas pra mim, esse resgate ancestral tem um sabor de liberdade, assim, de emancipação, sabe? Tipo, é de se reconhecer e reconhecer os processos que a tua história tá marcada, né? Os processos políticos que a tua história tá marcada. Mas, a partir daí, pensar como a gente pode estar se libertando desses
algozes e dessas amarras que são instituídas pra gente, assim, né? Isso tem sido muito importante pra mim e tenho visto também que outras pessoas que perpassam pela coletiva, assim, né? Por mais que hoje a gente não tenha contato com algumas figuras que fizeram parte da história da coletiva, mas a gente vê que isso tá muito presente, né? No fazer dessas pessoas. Essas pessoas também trazem a ancestralidade negra e indígena, assim, como um mote pra estar se reconectando com sua história e tal. E, assim, isso me deixa muito feliz, assim, né? De perceber que a propagação disso é possível e é material, assim. Muito legal ouvir essas histórias e isso faz a gente lembrar de como a gente saiu do encontro do Enuva, muito acreditando na construção de um novo veganismo. Novo porque a gente vê o veganismo hegemônico do mercado muito crescendo e a gente uniu muitas pessoas com essa angústia de ver que isso não explicava todas as questões, todas as angústias, que isso não tinha um projeto mais sistêmico de transformação e que se a gente continuar nas práticas individuais e de consumo e reproduzindo coisas que a gente condena de um lado para dentro do veganismo ou esquecendo práticas que são tão importantes para transformar esse modo que a gente lida com a natureza, com os animais, a gente não vai avançar nesse sentido. Então, essa visão muito através da alimentação, mas através dessas outras práticas do veganismo que a gente acredita. Assim. E é massa ver esses movimentos rolando e a gente se unindo, porque acho que tinham vários grupos separados, cada um num canto, muito desacreditados, muita gente deixando de se dizer vegana, por não se reconhecer mais com a palavra. Então é massa a gente, encontros como esse, acredito que a gente tem tudo pra rolar sempre, ano que vem a gente se articular mais pra ver que existem pessoas em outros lugares acreditando e fazendo diferente nesse sentido. Por mais que não seja, ainda assim a gente não tem hegemonia, eu acho que nunca vai ter, porque nós somos pessoas múltiplas. A gente não saiu com respostas, mas a gente saiu com essa sensação de que tá todo mundo meio que na mesma, assim, de estamos caminhando pra alguma coisa que a gente acredita, né? Não me reconheço aqui, mas eu sei que é possível me reconhecer em outro lugar. Sabe pra onde a gente não quer ir, né? Qual caminho a gente não quer tomar, né? Tipo, que é esse caminho do mercado e tal, né? Que é muito engraçado como a galera nomeia de estratégico, né? Estratégico pro capitalismo, né? Tipo, não é estratégico pro veganismo, né? Tipo, nomear o veganismo estratégico e focar isso numa situação de consumo, sabe? Tipo, almejando uma universalidade, né? De dieta vegetariana, tipo, isso é bizarro, sabe? Eu acho que é não entender minimamente, né, sobre a filosofia política que o veganismo traz, assim. Que, enfim, além de pensar uma diversidade, né, é pensar um contexto político, ou seja, as relações de poder que estão operadas aí, sabe? E eu sempre dou o exemplo dos tubarões pra pensar, por mais que isso seja super polêmico de falar e tal, que é a reivindicação da gente de veganos canibais, assim. Que é pensar essa hegemonia, né? Tipo, os tubarões na praia de Recife, por exemplo, eles sofreram um processo de devastação do habitat deles e tal, e de várias violências, né? Tanto por parte da universidade também e tal, de botar chip, mapear, e, enfim. Tem isso, e aqui tem, em Boa Viagem. São mapeados? São, todos. É babado. Todos eu não sei, né? Mas tem vários que são mapeados. Os tubarões começaram a destruir o cartão postal de uma cidade litorânea, né? Tipo, que é Recife. Se você entrar na praia, a qualquer momento, se você for muito profundo, até um pouco no raso, assim, tipo, você pode encontrar um tubarão e ele pode te atacar, né? E esse ataque não só tá associado simplesmente... Ele não tá associado à alimentação, porque os tubarões, eles atacam e não comem a carne, né? Então é uma coisa, assim, destrutiva mesmo. Que pra mim, tipo, os peixes são seres super inteligentes, né? Ele tem uma capacidade de processamento de informações e de comunicação absurda, assim. Coisa que a própria ciência disse, né? Isso pra mim é total reflexo das violências que eles sofreram, né? E eu acho, por mais que as pessoas que estão sendo atacadas hoje em dia não sejam os filhos do donos de Suape, né? Que foram eles que construíram e devastaram esse habitat, pro tubarão é tudo humano, igual. Não faz muita diferença se é o filho do dono de Suape ou se, né, ou é uma outra pessoa, assim. São humanos, são seres humanos. Por mais que ele não, talvez, entenda que são seres humanos da forma que a gente entende, né? Mas com certeza eles entendem que aquilo pode ser um possível predador deles, assim. E, enfim, e eles estraçalham, né? Tipo, e eu acho isso uma experiência de resistência e de autodefesa impressionante, incrível. Então, tipo, partindo desse local, né? Entender que esse consumo que tá sendo desenfreado e tal, né? Ele não salva os bichos, né? Pelo contrário, a gente cria muito mais estrutura de exploração animal do que essa coisa individual, né? Consumo individualizado e a consciência limpa, né? Isso não existe, isso é uma ficção total, assim. E aí, pra mim, né? Pra Dusat enquanto coletivo, assim, a gente pensa não só nessa interseccionalidade como base, assim, né? Mas, sobretudo, pensando em um outro tipo de economia, pensando um resgate também, né? Lá em Dois Irmãos a gente pratica um pouco essa coisa da dádiva, assim, né? A partir de uma realidade de abundância. Então, o lugar que a Dusat está sediada é um lugar
lugar de Mata Atlântica, então a gente faz muita coleta, né? Essa coleta a gente sempre tá compartilhando com as outras pessoas e tá, enfim, desenvolvendo um rolê coletivo ali, tanto de alimentação conjunta, sabe? Tanto de tá compartilhando com galera que tem mais dificuldade, mulheres que têm filhos e tal, e tá tendo esse direito da alimentação garantido, assim. Tem gente, sei lá em Dois Irmãos é possível comprar um coco a R$1, sabe? Mas, assim, pensar o veganismo que a gente quer, assim, né, que é possível definir, seria, sobretudo, assim, a partir da marca da colonialidade, assim, né? A gente pensar um veganismo que não seja um projeto universal, porque existem várias formas de lidar e ter respeito com os bichos, né? Considerando essas especificações, né, de diferentes ancestralidades, de diferentes formas de entender o estar no mundo, assim, pensar um marco que seja, de fato, anticolonizatório, sabe? Entendendo a colonialidade não simplesmente como esse movimento, né, do Atlântico, né, mas como a dominação e o controle de corpos da terra. A gente não usa soja, por exemplo, na Dusat em absolutamente nada, assim, né? Mais que tem gente que tá produzindo soja orgânica e tal, a gente entende que, tipo, a cultura da soja na América Latina, ela vem totalmente associada com a devastação de territórios indígenas, assim. Pra gente, usar soja compromete a ideia de uma ética política horizontalizada entre as espécies, assim, né? E ainda por cima, quando essa soja também desenvolve um campo de escravização e de, enfim, dominação de bois e, enfim, né, tipo, ruminantes no geral, assim. Sem contar com todo o impacto ambiental de animais silvestres que rola e tudo isso, assim. Então, pensar um veganismo que talvez eu queira, assim, é um que tenha esse marco da colonialidade como premissa repulsiva, né, de se afastar de qualquer ideia de colonialidade, né, que, enfim, esteja muito mais conectada com tecnologias e fazeres mais horizontalizados, assim, com o meio ambiente, né. Então, pensar também que por mais que a gente, sei lá, desenvolva permacultura e etc, tipo, isso também, dentro de um ponto de vista, também pode ser arriscado, né. A gente tem que pensar muito bem, né, e pensar na descolonização subjetiva mesmo, assim, né. Pensar se todas as coisas que a gente tem garantida para poder sobreviver, se de fato elas são importantes, né, e que seja combativo, né, que combata a indústria de tráfico, né, tipo, aqui em Recife a gente tem agora, né, um rolê de fazendinha de um shopping, né, então são bichos que são encarcerados, colocados, sabe, tipo, a gente tem que questionar isso, a gente tem que acabar com isso, sabe. Tem exposição de animais na cidade que movimentam uma grana fodida por parte do governo do estado, sabe, é um processo de violência extrema e abrupta para esses bichos, né, também tem tudo isso, né, passaram pelo processo da domesticação, né, não são bichos silvestres, né, são bichos ruralizados, assim. E também tem toda uma outra configuração nesse sentido e tal, mas eu acho que com a Enuva agora, assim, a gente tem pelo menos um mote, um levante que pode trazer esse questionamento aí de forma incisiva e bem contundente, né. Basta saber se a gente vai ter pernas e vai colocar isso de fato como prioridade pra poder combatendo, assim, né? Porque se o Enuva também virar simplesmente um encontro dessas pessoas que pensam assim, puramente só por se encontrar, só pra gente se sentir e apoiar. Isso também não tá fazendo muita diferença pros bichos, né? E aí a gente tem que pensar numa dimensão, acho que é isso, né? O veganismo que eu defendo e que eu quero é um veganismo combativo, assim. É um veganismo que enfrente, que coloca a exploração animal em xeque, né? Coloque o racismo, o elitismo, o cis-heterossexismo no lugar de acuamento mesmo, assim, né? A gente tem que acuar todas essas premissas. Que é isso, né? O racismo é uma forma de especismo muito sofisticada, dialoga com a animalização, dialoga com o menosprezo, com a inferiorização da espécie, né? A gente tem um discurso científico que coloca as pessoas negras, né, tipo, geneticamente inferiores às pessoas brancas, né? Da mesma forma que é colocado em relação aos bichos, assim. Então é isso, né? Acho que é um veganismo combativo e um veganismo que tenha a colonialidade sua principal repulsa, assim, né? Tanto subjetiva quanto externa. Muita coisa pra desconstruir. Maravilhosa. Então é isso. Acho que é isso, né? Foi bem intenso. Esse encontro todo tá sendo, né? É muito bom te conhecer mais. Também. Ver você falando lá na Enuva. É sempre bom a gente quebrar os próprios preconceitos, repensar o tempo inteiro, né? Paradigmas. A gente entra numa coisa do conforto, assim. É muito confortável pra mim só continuar consumindo ou, enfim, ter a minha horta. Eu repensei até isso. Eu tava montando uma horta em casa e falei, pra que eu estou fazendo isso? Tipo, no meu apartamento sozinha, sabe? Repensar tudo isso, assim, a partir desse coletivo que é muito maior e muito mais importante do que a gente como indivíduo, né? E mais acho que muito mais essa aproximação com os animais mesmo, de fato.
fato a gente se ver como animal e se ver como ser dentro da natureza, né? E você traz isso de uma forma muito clara, você fala, meu Deus do céu, como pode? Porque você já se vê dessa forma, né? Então é muito legal ver isso. Tipo, tem essa pegada da monstruosidade, né? Que a monstruosidade também tá dentro desse local de animalidade, assim. Mas não é um animal reconhecido, catalogado, categorizado, né? Os monstros são super diversos entre si, né? Tipo, inclusive conflitivos entre si, né? E aí isso me traz também, a ideia de monstruosidade, assim, me traz muito essa coisa de relações tribais indígenas africanas e ameríndias, assim, né? Da galera que, as diferentes etnias que ora se aliam, ora conflitam entre si, mas que também não são essa coisa datada, assim, né? Tipo, tem uma criação própria de sexualidade, tem uma criação própria de magia, tem uma criação própria sobre o que come, né? Desenvolve técnicas de chapação, né? Tipo, de bebidas específicas, né? De drogas específicas. E aí a monstruosidade vem nisso, né? Não se entender quanto monstro na pegada identitária, né? Tipo, eu sou monstro e tal. Porque as coisas também, a gente acaba romantizando as coisas e não é bem assim que funciona. Mas pensar isso enquanto perspectiva, né? Pensar, sei lá, desumanizar-se, né? Tipo, e sempre tá, no nosso caso do sexo dissidência, assim, sempre ver que o que a normalidade aponta como bizarro, ela tem uma potência maravilhosa. Então, tipo, tanto de assustar a hegemonia, né? Tipo, quanto da gente perceber que é possível criar uma coisa diferente. E fazer uso dessa coisa, né? De uma forma que é não só negligenciada, mas repudiada, assim. E aí eu gostei muito também, tipo, obrigada pelo convite de estar aqui com vocês e tal, de estar, enfim, ajudando a gente a propagar esses discursos. É isso, então conheçam o trabalho da Duzarte, pra quem não tá aqui em Recife, acho que através dos textos, das postagens, quando tiver zine, mas quem estiver próximo, vier para Recife, provem as tortas, principalmente, que foi a única coisa que eu consegui provar, e já digo que maravilhosa, foi incrível, e conheçam essa pessoa maravilhosa, que a gente tá tendo essa honra de conversar e tomar uma cerveja daqui a pouco, curtir uma praia juntas. Muito obrigada por receber a gente na casa da sua mãe, abrir essa porta, então a gente se encontra em outros momentos. Massa. Em Salvador, principalmente, ano que vem no Enuva, então Tamo você que aí. tá ouvindo a gente falar Enuva, foi muito massa, mas pode ser muito mais com essa construção coletiva, então nós temos esse encontro em Salvador ano que vem. Valeu, obrigada demais. Obrigada. Deixa eu só falar as redes da Duzarte. Sim, Vocês claro. podem encontrar a Duzarte, facebook.com/Duzarte, Instagram também, né, /Duzarte, DHUZATI. E aí a gente tem um blog, que a gente coloca algumas reflexões lá e antes ele era mais ativo, a gente compartilhava os processos de luta e tal, mas hoje em dia tá mais parado, né, até porque Duzarte deixou relativamente de ser uma coletiva pra virar mais uma plataforma mesmo, assim. E aí é Duzati, DHUZATI.noblogs, N-O-blogs, blogs.org. Tá dentro de um portal autônomo, né, que Legal. é gringo A e gente vai tal. colocar também todos os links pra facilitar o acesso. Mas é isso. É isso, Valeu. obrigada. Arrasou, Até a próxima. meninas. Obrigada. É nóis. Beijo,